Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Richard Max Tech. Hoje vamos fazer um tutorial explicando passo a passo como funciona o roteador, como funcionam as redes Wi-Fi do seu roteador, aonde instalar o Google ou o dispositivo da Amazon, tá bom? Com interruptores inteligentes, tomadas, lâmpadas, como eles funcionam, como eles reagem e aonde colocar, tá bom? Essa é uma casa hipotética, tá bom? A gente tem aqui a nossa casa virtual, que é composta por uma sala de jantar, uma sala de visita, uma cozinha, um hallzinho aqui para entrar, um corredor para passar aqui para os quartos, tá bom? Quarto, o seu quarto, o quarto dos seus pais, alguma coisa assim, e um banheiro. As casas são diferentes, eu sei. Então eu coloquei um básico aqui. Claro, se a sua casa for menor, você vai usar menos dispositivos. Se a sua casa for maior, você só vai acrescentar dispositivos, tá bom? Primeira coisa que a gente vai mexer e entender é com o roteador, tá bom? Vamos abrir aqui a próxima imagem. Aqui, lembrando, gente, não vai ser uma tela super linda, maravilhosa, toda bonita, porque a ideia aqui é ensinar vocês de uma forma prática e o mais clara possível, tá bom? Então, não vamos ter aí animação 3D nem nada disso, porque o foco é um tutorial para ensinar vocês, tá bom? Bom, como a gente está vendo aqui na setinha, aqui está o nosso roteador ou o modem da operadora. Você pode estar usando como roteador o próprio modem da operadora, que eu não recomendo, tá bom? O sinal deles normalmente é ruim, tá? O modem da operadora não costuma ter um sinal muito bom, mas caso você só tenha ele, a gente vai trabalhar com ele, tá bom? Se você puder ou tiver, use um segundo roteador só, um roteador adicional, ligando numa das portinhas do próprio modem da operadora, que você vai ter um sinal melhor. Se fizer isso, desliga a rede do roteador, tá bom? Do modem da operadora, deixa só do roteador. E lembrando uma coisa muito importante, as redes Wi-Fi que existem no seu roteador não devem ter o mesmo nome e senha, tá bom? A rede 2.4 tem que ter um nome, a rede 5.0 tem que ter outro nome. Por quê? Dispositivos inteligentes só trabalham com a rede 2.4 GHz ou Hertz, né? 2.4 Hz. Enquanto os seus dispositivos, computadores, celulares, enfim, costumam trabalhar com a rede de 5 Hz. O que acontece? Se tiver com o mesmo nome, muitas vezes o dispositivo inteligente não consegue conectar na rede 2.4. Então muda o nome. Põe como eu coloco aqui em casa. Eu tenho a rede Richard, que é a minha rede 5, e a rede IoT, que é a rede 2.4, que ela ficou restrita para os dispositivos inteligentes, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver onde está o nosso roteador. Nessa casa aqui, colocar o roteador aqui nesse cantinho. Aqui teria uma TV e um móvel e colocar o roteador aqui logo no comecinho da casa, tá bom? Quanto mais para o centro tiver o seu roteador, melhor. Inúmeros fatores atrapalham o sinal do Wi-Fi, independente se ele ser o 2.4 ou 5.0, tá bom? Paredes de concreto, espelho, móveis, tudo isso diminui a potência do sinal. Paredes de drywall, que são aquelas de gesso, não atrapalham tanto desde que não exista muito ferro dentro delas. Às vezes você tem ferros, né, filamentos de aço, por exemplo, dentro, isso vai diminuir a potência do seu sinal. Então, muitas vezes você fala: meu roteador é uma porcaria. Não é o roteador, é tudo que tem instalado, né, montado na sua casa que dificulta o sinal, principalmente espelho, tá bom? Então vamos lá. Com o roteador aqui no cantinho, quando a gente for fazer a instalação, eu vou mostrar agora a diferença para vocês da rede 5 e da rede 2.4 da potência, da distância que ela chega na sua casa, tá bom? Começando com a rede 5 GHz, essa rede, ela chega muito bem na sala, como vocês podem ver aqui pela nossa ilustração. Ela pega a sala inteira, consegue trabalhar bem aqui na cozinha, no banheiro, no hallzinho aqui, né, nesse vãozinho para chegar para os quartos, mas quando chega nos quartos, o sinal até a cama tá indo bem, tá? Aqui. Já para cá, ó, como vocês podem olhar, a gente praticamente não tem sinal. Na verdade, você vai ter sinal, mas um sinal muito fraquinho. E aí o que acontece? Dispositivo inteligente como lâmpada, interruptores,
e tomadas, normalmente tomada ela fica dentro da caixinha, né, que a gente tem do espelho para colocar na parede. Ou seja, o modem, né, o receptor Wi-Fi desse tomada inteligente já está embutido na parede, então o sinal já vai ficar um pouco mais fraco. E o sinal estando mais fraco na sua região aqui do quarto, provavelmente o seu dispositivo ou vai falhar ou vai ficar sem sinal. As tomadas ficam no chão, então também é um sinal ruim. O roteador, quanto mais alto, melhor para espalhar o sinal. Quanto mais baixo, pior, tá bom? Então, se você puder também deixar o roteador um pouco mais alto, normalmente deixa em cima da mesa ou dentro do rack. Isso é péssimo para o sinal Wi-Fi espalhar na sua casa. Mas esse é o sinal 5 GHz, ou seja, ele é bom, mas ele tem curto alcance. Ele vai chegar só até um pedaço da sua casa e depois ele não vai mais funcionar. Quando a gente tem o sinal 2.4, olha a diferença, tá bom? O sinal 2.4, ele é mais longo, ele é mais lento, né? Ele tem uma velocidade menor, mas ele é mais lento. Mas isso não importa pra gente. Por quê? Os dispositivos inteligentes basicamente precisam de um pulso de energia. Ou seja, é um clicar de botão, ligar, desligar o aparelho. Ah, mas eu tenho rotina. A rotina ela já está configurada também nesse pulso. Quando você aperta o botão, vai a rotina do que ele tem que fazer. Então, por isso, para a gente, o dispositivo inteligente não precisa ser na rede de 5 GHz. A rede 2.4 é suficiente para que atenda e com total qualidade a nossa casa inteligente. Mas para isso precisa ter sinal. E o sinal 2.4, como vocês podem ver, atende muito bem a sala, o banheiro, a cozinha e todo o quarto, um sinal cheio. Estamos falando de um roteador padrão normal, tá bom? Um roteador de um modem de operadora, o sinal tende a ser mais fraco porque ele não tem antena, né? Ela é embutida nele. Então o sinal já é mais fraco e aí pode falhar aqui, tá bom? Pode não chegar até o fim, tá? Por isso que eu recomendo sempre ter um roteador adicional. Vamos ver agora como fica com a rede 5 e a rede 2.4 juntas. Olha como ficou. Aqui nesse cômodo da sala e até na cozinha, a gente vai ter os nossos dispositivos, celular, por exemplo, trabalhando na rede de 5 GHz. Quando eu cair para o quarto, fechando porta, tudo, o sinal 5, o de 5 GB cai e vai ficar o 2.4. Não atrapalhe nada, ele entra sozinho, tá bom? Aqui é só um exemplo para vocês terem uma noção de como funciona a rede 5 e a rede 2.4. Então a rede 5 ela é mais rápida, porém ela tem um alcance menor, e a rede 2.4, que é mais lenta, tem um alcance maior, tá bom? Por isso o dispositivo 2.4 usa a rede. Por isso o dispositivo inteligente, olha eu falando besteira aqui. Os dispositivos inteligentes usam a rede 2.4 e não a 5.0, tá bom? Vamos para o próximo slide, então, que agora a gente vai falar de uma coisa bem bacana, que são os roteadores mesh. Roteador mesh, para quem não conhece, é um conjunto de vários roteadores pequenininhos, normalmente em circulares bolinhas assim, pode ser grande, pode ser comprido assim, pode ser pequenininho, tem de diversas marcas, inclusive do Google, que fazem uma bolha na sua casa, tá bom? Você espalha essas caixinhas que nós temos aqui, essas caixinhas aqui, pela casa e ele cria uma bolha perfeita, entre aspas, tá bom? De sinal de internet para você, tanto de 2.4 como da 5. Ou seja, o sinal vai ser o mesmo na casa inteira, tá bom? Como funciona o roteador mesh? A gente tem que escolher o local para colocar. Você pode começar com uma base e ir adicionando bases adicionais, tá bom? Quando eu coloco o roteador mesh na casa inteira, olha o que acontece. Para ele, é um sinal só, tanto o 2.4 como o 5, ele vai espalhar pela casa inteira. Eu praticamente não vou ter zonas mortas. Existem algumas, que são pouquíssimas zonas, que podem falhar, como eu estou mostrando aqui para você. Para resolver isso é muito simples, é só posicionar o mesh ou mais para frente, ou mais para trás, ou mais para cima, que você vai melhorar o sinal. E a segunda base, vamos ver, você instalou esse cara aqui, tá bom?
A segunda base, quando você instalar, vai falar a qualidade do sinal. Você mexendo, posicionando ela melhor, você melhora o sinal. Claro, se você posicionar mais para a sua sala, o sinal do seu quarto tende a ficar um pouco pior até chegar na base adicional, tá bom? Aqui em casa eu utilizo 3 bases, uma no quarto, uma no escritório e uma lá na sala. Sendo que a base principal na nossa casa virtual está aqui, ela conectada no modem da sua operadora, tá bom? E ela vai replicar o sinal para as outras duas que não precisam de cabo. Se você conectar elas com cabo, o sinal vai ser melhor ainda, tá? Mas a ideia é que o mesh você consiga colocar as bases em vários pontos da casa e assim melhorar e aperfeiçoar o sinal Wi-Fi. Como você vê na imagem, vamos voltar uma aqui, ó, vamos voltar duas. Enquanto o sinal de um roteador normal ele vai espalhando, né, até chegar num ponto que ele não tem mais potência, no roteador mesh ele forma bolhas. Essa bolha ela completa a casa inteira e você tem um sinal de Wi-Fi perfeito. É o melhor dos mundos, tanto para uso no dia a dia, como para os dispositivos inteligentes. Porém, tem uma coisa. Alguns roteadores, como o do Google, às vezes, como você não consegue criar a rede 2.4 e a 5 separada, ele automaticamente determina quem vai usar 2.4, quem vai usar a 5.0. Às vezes ele não encontra a rede 2.4, o dispositivo inteligente. No roteador do Google, por exemplo, tá bom? Você tenta conectar e ele não vai, ele falha. E aí, nesse caso, nós temos um problema. Como é que eu resolvo isso aqui em casa? Porque eu tenho o roteador do Google. Eu tenho um roteador adicional, que é da Linksys, tá bom? Que é um dos melhores roteadores em questão de segurança em roteadores, tá? A Linksys é uma marca renomada no mundo corporativo. Eles não são tão caros, são chatinhos de achar e até de configurar, mas eu coloquei esse roteador como minha rede IoT e o Google fica para o resto da casa. Esse roteador consegue trabalhar com a rede inteira na minha casa, tá bom? E assim eu não tenho uma perda de sinal dos meus dispositivos de casa inteligente, que é a pior coisa que tem é quando você precisar ele falhar, né? Continuando aqui com a nossa casa, vamos para o próximo slide. Vamos escolher quem que a gente vai trabalhar. Você pode escolher o dispositivo da Amazon, que é esse cara aqui, tá bom? Ou do Google. Nesse exemplo, que é o nosso primeiro exemplo, nós vamos trabalhar com o Google, tá bom? Escolhemos o Google. Muito bom. Vamos colocar o Google na nossa casa. Aqui a gente pode fazer da seguinte forma. Eu posso ter um dispositivo que eu não recomendo, tá bom? Ou ter vários dispositivos espalhados pela casa, tá bom? E eu já vou explicar o porquê é interessante você ter um dispositivo do Google em cada cômodo da sua casa, tá? A sua experiência com a casa inteligente vai ser mais rica e mais fácil, tá? Então, vamos partir do princípio agora que a gente vai escolher quem nós vamos utilizar, ou uma lâmpada ou interruptor. Eu vou fazer com todos, mas a gente vai começar com um deles, certo? Escolhemos a lâmpada inteligente. Gente, lâmpada inteligente é a coisa mais fácil de colocar. Basicamente, você vai tirar a lâmpada que você tem na sua casa e colocar a lâmpada nova. Desvantagem, custo, tá bom? O custo de uma casa inteligente com lâmpada se torna caro, porque dependendo de onde você está, você tem 2, 3, 4 lâmpadas. Aqui no meu escritório, onde eu estou falando com vocês, eu tenho 2. Já terei que colocar 2 lâmpadas, cada lâmpada sai na faixa aí, vamos pôr, a partir de R$ 70. Você tem lâmpadas da Positivo, que inclusive tem lâmpada da Positivo de diversos tamanhos, com potências diferentes, mas normalmente uma lâmpada acaba sendo fraca, tá? A gente acaba tendo que colocar 2. Então, vamos colocar que cada lâmpada custe valor hipotético, tá bom? É valor só para a gente poder fazer aqui a nossa casa. Cada lâmpada custe R$ 60. Então você vai colocar, eu já gastaria aqui no escritório R$ 120, só para pôr no escritório. Uma casa inteligente não se faz com um cômodo, e sim com todos os cômodos trabalhando de forma inteligente, concorda? Então, lâmpada pode se tornar um pouquinho caro, mas vamos continuar por enquanto falando das lâmpadas, tá bom? Quando a gente coloca as lâmpadas, opa, passou aqui. Quando a gente coloca as lâmpadas, a gente pode colocar, olha, aqui já tem exemplo, tá vendo? 2 lâmpadas, são 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lâmpadas nessa casa.
seria o mínimo aceitável. Cada lâmpada custando aí R$ 60, são mais de R$ 600 de lâmpadas, tá bom? Quando a gente coloca interruptor inteligente, a coisa muda bastante, tá bom? Por quê? A lâmpada, não necessariamente eu vou ficar mudando de cor, tá? Você pode colocar num cômodo que fique bacana no seu quarto, que você queira mudar a cor. Mas o resto da casa, dificilmente você muda a cor da lâmpada. Então, o dispositivo mais indicado é o interruptor inteligente. Por quê? Eu vou colocar menos, como a gente pode ver aqui, ó. A gente tem 7 interruptores e eu posso até diminuir a quantidade, por exemplo, se eu pegar interruptores que sejam duplos e a minha parede tenha onde eu colocar. Normalmente, nesse tipo de sala que são abertas, a gente consegue colocar aqui um interruptor com 2 tomadas, você elimina um. São mais caros? Sim, eles custam na faixa de R$ 150 cada um, tá? Então, vai ficar mais caro? Vai. Aqui vamos colocar 100, ó, 300, 600, 700. Ficou R$ 700. Lá nas lâmpadas, falando que colocaria só 2 ali, né, dependendo de como é a sua sala, já tinha passado de 600, com mais 2 já estava em 720. Se a gente voltar para cá e falar friamente, aqui a gente colocaria 2, aqui colocaria pelo menos 3 lâmpadas, aqui seriam 2 ou 3, iria ficar mais caro, tá? Então o interruptor ele é mais barato, porém ele é mais chato da gente instalar. A gente precisa colocar na parede, precisa arrumar a fiação, às vezes precisa chamar um eletricista, tá? Mas eu acho que fica melhor a gente usar o interruptor. Como o vídeo está ficando longo, eu vou parar aqui nessa tela e a gente vai para a parte 2, tá bom? Então, na parte 2 a gente continua com o nosso vídeo de casa inteligente.